meus nobres amigos, estamos aqui, como nós temos feito todas as manhãs, todos os dias, trazendo sempre para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. E hoje, dando sequência aos nossos devocionais, chegamos ao Salmo 39. Hoje vamos refletir sobre esse salmo, que é um clamor pela eternidade e um alerta sobre a brevidade da vida. Então, nesse devocional profundo no Salmo 39, vamos mergulhar em um dos textos mais intensos e reflexivos de Davi. Com o coração aflito, ele contempla o silêncio diante do sofrimento, a brevidade da vida e a urgência de buscar um propósito eterno. Como reagir quando a dor nos emudece? Qual o sentido da vida diante da fragilidade humana? Descubra como Davi transforma seu lamento em uma oração cheia de esperança e de dependência de Deus. Veja o que ele diz: fiz um pacto com a minha língua, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida. Então, prepare-se para um momento de profunda meditação, confronto espiritual e restauração. Vamos para a leitura do Salmo 39 na versão NVI. Diz o seguinte: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desce aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim o motivo de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destrói o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Veja que salmo bonito. Quanta profundidade, quanta expressão nas palavras pronunciadas por Davi. Esse Salmo 39 é atribuído a Davi e, segundo o contexto, foi escrito em um momento de grande angústia e sofrimento, onde ele se sentiu tentado a reclamar, mas optou por silêncio e pela busca de Deus. O Salmo reflete sobre a brevidade da vida, a fragilidade humana e a necessidade de buscar a Deus em meio às provações, reconhecendo a soberania divina sobre a própria vida e a morte. Então, como eu disse, a tradição, o Talmud, indica que esse salmo foi escrito a Davi num momento de turbulência emocional ou cercado por inimigo. E quais os contextos desse salmo lindo? Primeiro, angústia e sofrimento. O salmista expressa a dor e a angústia diante de uma situação difícil, possivelmente uma enfermidade ou uma provação.
Davi confessa que foi tentado a reclamar e a pecar, mas escolheu o silêncio e a busca pela direção de Deus. Temos aqui uma reflexão sobre a brevidade da vida. Davi questiona sobre essa brevidade da vida e a transitoriedade das coisas terrenas, levando à reflexão sobre a importância de buscar a Deus. Davi também reconhece a soberania de Deus sobre a vida e a morte e a necessidade de confiar em seu poder e sua misericórdia. E o salmista termina com uma oração pedindo perdão, livramento e orientação divina. Sintetizando, o Salmo 39 é um convite à reflexão sobre a vida, a morte e a necessidade de buscar a Deus em todos os momentos, especialmente nos momentos difíceis de dificuldade e sofrimento, reconhecendo a nossa fragilidade e a soberania de Deus. Mas vamos olhar para esse salmo dividindo ele em blocos. Nós temos os 2 primeiros versículos que nós teríamos como título o silêncio diante da dor. Nós temos aqui quando calar é um ato de fé e o perigo de se afligir em silêncio e o valor da oração. Então é isso que esses 2 primeiros versículos nos ensinam. Nos versículos 4 a 6, o salmista, no caso Davi, expõe a brevidade da vida. Ele mostra que a vida é como um sopro. Mostra também o contraste entre a eternidade de Deus e a fragilidade humana. Isso nos leva a refletir sobre o tempo que temos. Estamos usando com sabedoria esse bem precioso, esse tempo precioso que Deus nos deu? Lembrando, como Davi fala, a vida do ser humano é como um sopro, é breve. Mas Deus, para aqueles que o temem e que têm um relacionamento com Ele, tem preparado uma vida em abundância, uma vida eterna. Enquanto do lado humano nós temos a brevidade da vida, do lado divino nós temos a eternidade para esse ser humano que se relaciona com Deus. E dos versículos 7 a 13, nós temos a esperança no Senhor. Embora diante da dor, podemos ficar em silêncio como Davi ficou, e ele opta por calar e acha que isso é um ato de fé. E diante da dor ele percebe também a brevidade da vida, mas ele termina mostrando que em meio a todo esse caos, toda essa brevidade da vida, há uma esperança. E essa esperança está fundamentada, firmada no Senhor. Ele deixa isso bem claro nos versículos 7 a 13. Então Davi volta os olhos para Deus. Isso nos mostra que a dor nos leva à fé. Quando a dor vem, quando a dificuldade vem, precisamos colocar em prática, exercitar a nossa fé. É a fé que nós temos em Deus que vai nos dar âncora, que vai nos dar piso, solo e fortaleza para vencer a dor e a dificuldade. E temos aqui um clamor de Davi por restauração e pela misericórdia de Deus. Veja que em todos esses salmos escritos por Davi, nós encontramos a oração. A oração não é apenas esse combustível da vida, mas é essencial para a vida cristã. Precisamos da oração não apenas para recorrer a Deus, para que Ele atenda aos nossos pedidos. Precisamos da oração para se relacionar com esse Deus maravilhoso que nos ouve, nos entende e nos responde. Como eu sempre digo, oração é uma terapia. E nós precisamos desenvolver essa terapia maravilhosa que está à nossa disposição, dada por Deus, que chama-se oração. Então Davi termina com esse clamor por restauração e por misericórdia. E quais são as aplicações práticas desse Salmo 39 para a nossa vida? E aí fica uma pergunta:
como podemos aplicar esse salmo à nossa rotina espiritual? Precisamos entender e reconhecer a limitação humana e depender da eternidade de Deus. A limitação, a brevidade humana, isso nos deixa um tanto quanto perplexo, mas ao mesmo tempo nós temos a segurança, a confiança e a paz de que Deus tem uma eternidade para cada um de nós. Essa vida terrena que vivemos não é o fim da história. Deus tem uma história escrita de forma maravilhosa para cada um de nós. E essa história, que é a eternidade, começa aqui, mas não termina aqui. Na realidade, não termina. Se é eterno, não termina. Nós vamos passar para o segundo estágio, lá na glória, ao lado do Senhor, sem dor, sem preocupação, sem angústia, sem tristeza, sem lamento, só desfrutando do prazer e da alegria, das benesses de estar ao lado de Deus. Um aluno meu escreveu um livro maravilhoso que ele fala que a maior bênção de Deus é estar presente com Ele. Ele fala que a coisa melhor no céu não são as coisas que estão lá, mas sim o Deus que está lá. E isso nós podemos ter certeza agora, aqui na terra. Então eu convido você para orar. E encorajo você a ler esse salmo, a meditar e a escrever lá suas dúvidas e também as suas observações. E ore como Davi orou. Compartilhe esse devocional com uma pessoa que você acha que precisa dele. Deixe orar por você. Pai querido, como é bom saber que, embora a vida seja breve e que nós, seres humanos, na nossa humanidade, somos como um sopro, embora tudo isso seja uma verdade, a outra verdade eterna é que a vida não termina aqui. Nós temos a eternidade preparada por Ti e que está à nossa disposição nos méritos de Jesus. E nós só temos apenas que fazer uso dela, já aqui, nesse mundo. Somos gratos por isso. Somos gratos porque, embora a dor, a angústia estejam presentes, nós temos a Tua presença, a Tua segurança e a Tua proteção, e que estão disponíveis para nós através da oração. E nos ajuda a Te buscar em oração, não apenas nesses momentos de dificuldade e de necessidade, mas que a oração faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E eu peço, como sempre, que o Senhor supra a necessidade de cada um dos Teus servos que estão ouvindo esse devocional. Traz cura, seja emocional, físico, espiritual. Traz refrigério, esperança, renova as forças, dá prazer, dá alegria, Senhor. Defende a causa dos Teus servos. Eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez, não esqueça de dar sua curtida. Assim que você abrir o link que eu te mando, quando começar o devocional, vai lá já dar sua curtida. Assista o devocional até o final. Esse tempo que parece longo não é nada diante da brevidade dessa vida. Vai fazer diferença na sua vida. Vai te trazer edificação, alento, esperança, paz, renovo, consolo e conforto. Assista até o final. Dê sua curtida, faça um comentário, vê lá se você quer algum tipo de oração, peça, eu vou orar por você. Se precisar de conselho, eu vou te aconselhar. E compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis, para que a cada dia mais e mais pessoas sejam contempladas com essa palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração, que são os nossos devocionais. Que Deus derrame paz sobre a sua vida, que essa paz inunde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, para que você vença todos os desafios e todos os percalços que a vida nos apresenta. Muito obrigado por você oferecer esse tempo para ouvir e meditar nesses devocionais. Tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico.
Deus te abençoe grandemente mais uma vez.